Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 29 de dezembro, estamos aí vivenciando o domingo das oitavas do Natal. Portanto, hoje celebramos a solenidade da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. A Sagrada Família colocou, sobretudo, a presença do Filho de Deus na família humana. Este fato valorizou as ações que a família faz e também da família que o Senhor deseja de cada um de nós. Ele é o dom de Deus e é também missão. Então, essa família é um dom de Deus e também, sobretudo, a família é uma missão. Então, a igreja é chamada a estar com todas as famílias, a rezar por elas, para que viva na paz e no amor e um dia glorifique a Deus unitrino na eternidade. Portanto, que a Sagrada Família acompanhe e abençoe todas as famílias do mundo inteiro. Portanto, é com muita alegria que hoje iremos partilhar o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 2, versículo 41 ao 52. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados o dia da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois, começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo pergunta. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha, que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procurais? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhe disseram. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e lhe era obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, percebamos que a chave desse episódio está, portanto, nas palavras pronunciadas por Jesus quando finalmente se encontra com Maria e José. Por que me procuráveis? Não sabeis que eu devo estar na casa de meu pai? Então vejam, meus irmãos, queridas irmãs, que o significado da resposta à pergunta de Maria é que Deus é verdadeiro Pai de Jesus. Daqui deduz que as exigências de Deus são para Jesus a prioridade fundamental que ultrapassa qualquer outra exigência. A sua missão, a missão que o Pai lhe confiaram, vai obrigá-lo a romper os laços com a própria família. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, é impossível que haja ainda aqui uma referência à paixão, morte e ressurreição de Jesus. Tanto no episódio de hoje, como os fatos relativos à morte e ressurreição são situados num contexto pascal. Ambas as situações, Jesus é abandonado. Aqui por Maria e José, mais tarde pelos discípulos, por pessoas que não compreendem que a sua prioridade é o projeto do Pai, o projeto de Deus. Em ambas as situações, caros irmãos, queridas irmãs, Jesus é procurado e tem de explicar que a finalidade da sua vida é cumprir o que o Pai lhe tinha definido. Lucas vai apresentar a chave para entender toda a vida de Jesus. Então, ele veio ao mundo, né, por mandato de Deus, que é Pai, e sobretudo com um projeto de salvação e libertação. Aquele que se pergunta por que deve o Messias percorrer determinado caminho, Lucas responde: porque é a vontade do Pai. Caros irmãos, queridas irmãs, foi para cumprir a vontade do Pai que Jesus veio ao nosso encontro e entrou na nossa história.
atente assim ainda que duas questões um tanto marginais, mas que pode servir também para a nossa reflexão e edificação. Em primeiro lugar, reparemos no entusiasmo que Jesus tem pela palavra de Deus e pelas questões que ela levanta. Em segundo lugar, a declaração de independência de Jesus pode ajudar-nos a compreender que a família não é um lugar fechado, onde cada uma, ou seja, cada pessoa cresce em horizontes limitados e fechados, mas é o lugar onde nos abrimos ao mundo e aos outros, onde nos armamos para partir assim, a conquistar o mundo que nos rodeia. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, vejamos que, obedientes à palavra de Deus, Maria e José cumpriam à risca todas as formalidades, participando dos eventos, normalmente como todo o povo judeu. Jesus também os acompanhava e lhe era submisso. Naquele dia, no encontro em que se comemorava em Jerusalém a festa da Páscoa, relembrando assim a saída do povo de Deus do Egito, percebendo o seu chamado para ocupar-se das coisas do Pai, Jesus afastou-se dele e ficou em Jerusalém. Foi encontrado no templo entre os doutores da lei. Então veja que há 12 anos, portanto, Jesus já dava testemunho de que conhecia as Escrituras e que a sabedoria do Espírito estava com ele quando desvendava para os mestres da lei os mistérios de Deus. Ao encontrá-lo, amados irmãos, queridas irmãs, seus pais estavam angustiados. No entanto, as suas palavras o levaram à admiração e ao mesmo tempo em que, apesar de não compreender, aceitaram, pois aquele acontecimento era obra de Deus Pai. Sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas. A graça e a sabedoria do Espírito que nos faz também perceber o tempo em que nos ocupamos com as coisas do Pai. Então chega um momento na nossa vida que o Senhor nos atrai. O Senhor nos chama para enfrentarmos os mestres e os sábios do mundo, mesmo que nos achemos pequenos demais para isso. Então veja, meus irmãos, queridas irmãs, o poder de Deus é imensurável e é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos orienta e nos faz abrir a boca para ensinar os doutores da lei. Jesus não foi encontrado no meio dos seus parentes, mas na casa do Pai. Lá onde flui o amor, a adoração, a oração, onde flui a comunidade. Nós também, meus irmãos, queridas irmãs, como cristão, não precisamos estar somente pertinho dos nossos entes mais queridos, mas o Senhor quer que nós também estejamos em comunidade, estejamos edificando o seu reino de amor. Assim como Maria conservar no coração tudo quanto percebia como sinal de Deus, nós, meus irmãos, queridas irmãs, precisamos também estar atentos e atentas, pois o Pai traçou o seu plano no mapa que está gravado no nosso interior. Então, meus irmãos, queridas irmãs, você é uma pessoa submissa à vontade de Deus? Você tem ajudado que as outras pessoas compreendam as Escrituras? Você está também crescendo em sabedoria e graça? Como é o seu testemunho dentro da sua família, dentro da sua casa? As pessoas notam que você é uma pessoa de Deus? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs. E peçamos ao Santo Espírito que orienta a nossa vida para Jesus, que nos ajude a crescer cada dia em sabedoria e graça, buscando com Jesus adequar-se a nossa vida ao querido Pai, nos modelando na Sagrada Família em obediência a Deus que é nosso Pai. Portanto, desejo a todos vocês um santo e abençoado domingo. Fiquemos todos na paz de Cristo e que desça sobre todos vocês, sobre a vossa família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.